Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus. É mais uma oportunidade de podermos compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Peço que você esteja visitando a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Esteja ali acompanhando as nossas mensagens, esteja fazendo ali deixando o seu pedido de oração, fazendo a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Deixa ali o seu like. Isso é importante para que o YouTube reconheça também o nosso trabalho e a importância desse trabalho que está sendo realizado. E compartilhe também com seus amigos, familiares. Convide-os a também estarem acompanhando esse momento importante em que nós estamos aqui compartilhando uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando neste momento na Palavra do nosso Deus, em Isaías capítulo 46, versículos 4 e 5. E vamos pensar um pouquinho em que você pode ter como pergunta ou como uma afirmação. Aí depende de como você vai estar analisando. O tema para meditarmos aqui é quem é Deus. Por isso eu disse, você pode estar perguntando quem é Deus ou estar colocando aqui, explicando quem é Deus para você. E o texto então de Isaías 46, versos 4 e 5 nos diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá, ou seja, te carregará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Então cabe aqui a nossa reflexão. Quem é Deus? Ou quem é Deus para você? Talvez na pergunta quem é Deus para você, você, como muitas pessoas, pode estar respondendo que Deus para você é Pai. Para você, assim como para outras pessoas, Deus é muito bom, é perfeito, é amor, misericordioso. Há outros que dizem que Deus é aquele que vive lá no céu. Todas essas colocações, todas essas afirmações, elas são verdadeiras e são importantes. Deus não vive só no céu, mas ele vive acima de tudo no coração daquele que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então Deus é aquele que mora no coração dessa pessoa, por meio de Cristo, com Cristo Jesus. Mas nós podemos dizer também que Deus, ele é o Criador e é o sustentador de toda a sua criação. E quando nós pensamos aqui de quem é Deus, nós podemos dizer e afirmar que Deus é aquele que nos sustenta. Salmo 54, versículo 4, nós lemos: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Muitos têm achado que o sustento é devido ao seu esforço, devido ao seu trabalho, devido à sua atividade. Então ele acha que o seu sustento é por essas qualidades, podemos colocar assim. Mas esquecendo-se de que o trabalho foi Deus quem o deu, a saúde que você tem foi Deus quem lhe deu. Então, tudo vem do Senhor,
tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. E esse Deus é aquele Deus que nos sustenta. Isaías, no seu capítulo 41, versículo 10, nós lemos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja a importância desse Deus em saber quem é Deus realmente, em ter essa certeza de quem é Deus em sua vida. Ainda em Mateus capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Esse é o Deus, o qual eu posso dizer para você: Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que tem te sustentado, é aquele que tem permitido com que você tenha na sua mesa o suficiente para o seu sustento diário. Você já parou para pensar nisto? Que Deus é quem tem sustentado você, tem sustentado sua família? Este é o Deus que nós precisamos buscar, é o Deus o qual nós precisamos servir. Nós aprendemos ainda que Deus é aquele que nos sustém, ou seja, é aquele que nos ampara, é aquele que nos segura para que nós não venhamos a cair. Se cairmos, é aquele que estende a sua mão para que nós possamos nos erguer e nos colocarmos novamente em pé. Este é Deus. Salmos, no seu capítulo 37, versos 17 e 18, diz: Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Deus é aquele que segura a minha, a sua, a nossa mão. É aquele que nos conduz, é aquele que nos ampara. O Salmo 41, versículo 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Existe alguém que coloque você na presença dele para todo sempre? A sua resposta com certeza será não. Porque se você disser sim, eu gostaria de saber quem é essa pessoa. Porque só existe um que pode colocar na presença dele para todo sempre e você viver em paz, com alegria. E este alguém é Deus. Esse Deus que te sustém. Ainda no Salmo 55, versículo 22, ele diz: Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo, Deus perfeito, Deus fiel, Deus justo, que tem cuidado de mim e de você. Mas nós aprendemos também, nestes versículos de Isaías 46, profeta, de que Deus é aquele que também nos fez, nos leva, nos carrega e nos conduz. Talvez você fique perguntando: poxa, mas desde quando Deus tem me carregado? Desde quando Deus tem me conduzido? Queridos, há muitos momentos em nossa vida que nós achamos que Deus não se lembra de nós, que Deus não se preocupa com a nossa vida. E nós nos enganamos, nós erramos.
Porque em todo tempo Deus tem se preocupado com você. Assim como tem se preocupado com cada ser humano criado à sua imagem e semelhança. E Ele, quando oferece, oferece a cada um de nós o melhor. E Deus então nos leva, nos carrega, nos conduz com sua mão forte, seus braços poderosos. Em muitos momentos de dificuldade que porventura você tenha passado, Deus te conduziu, Deus te carregou. Só que você com certeza não percebeu. Sabe por quê? Porque com certeza você acabou olhando para o seu problema, para a sua luta, para a sua dificuldade e não para Deus. Ele pode te conduzir, pode te carregar e te dar livramentos. Isaías, no seu capítulo 44, versículo 2, nós lemos: Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda, e diz: Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus é aquele que faz a escolha. Ele escolheu você, escolheu o ser humano para oferecer a esse ser humano o melhor. Ainda no versículo 21 de Isaías 44, nós lemos: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Esta palavra é para você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nenhum ser humano. O problema somos nós, seres humanos, que nos esquecemos e nos afastamos de Deus. Mas Deus é aquele que nos fez, que nos leva, que nos carrega, que nos conduz, mas Ele também é um Deus que nos salva. Veja que traz aqui, olha, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá, ou seja, que carregará. Eu os fiz e os levarei, e os sustentarei, e eu os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? Ou quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Não dá para comparar Deus com qualquer outro ser. Não dá. Não dá para sequer imaginar alguém igual ao nosso Deus. Não tem. Porque Ele é um Deus que se preocupa com a sua criação. Todo ser humano foi criado por Deus. Tem sido sustentado por Deus. Tem sido cuidado por Deus. E Ele é aquele que oferece, então, a salvação a esta criação. Lucas, no seu capítulo 19, versículo 10, nós lemos: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quem é esse perdido? É aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem não tem Cristo como seu Senhor e Salvador está realmente perdido. Está sem rumo, está sem direção. Está como a palha em que o vento, quando bate, leva de um lado para o outro, e ela fica perdida, sem rumo. Assim é aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas hoje, Deus está oferecendo uma oportunidade para que você tenha uma nova vida. Mas pastor, eu sou uma pessoa que já tem o Cristo como meu Senhor e Salvador. Perfeito, glória a Deus por isto. Louvado seja o Senhor. Mas você precisa saber que Deus se preocupou, se preocupa e sempre estará preocupado com você. E veja o que traz então 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
Eu sou o principal. E você? Como você tem se sentido? Para você, quem é Deus? Ainda em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, salvará. E esta é a promessa de Deus para a sua vida. É a oferta que Ele faz a você para que você tenha uma nova vida, uma vida plena, cheia de abundância, cheia da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E em quinto lugar, uma quinta lição que nós podemos tirar, que Deus é aquele que, mesmo na velhice, cuida de cada ser humano o tempo todo. Veja que traz o versículo 4 novamente, Isaías 46. Quando nós vemos, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, Deus dizendo aqui, sou eu aquele que o susterá, ou seja, que te carregará, te conduzirá. Deus dizendo aqui, olha, eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Em outra versão, esse mesmo versículo diz o seguinte, mesmo na sua velhice, eu serei o seu Deus, cuidarei de você. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu serei o seu Salvador para sempre. Louvado seja Deus. O que eu e você temos feito por merecer tão grande amor? Nada. Mas Ele tem ofertado o melhor. E Ele tem se colocado para cuidar de cada um de nós em todo o tempo. Voltando então novamente para o texto de Isaías 46, verso 4, lendo novamente. Mesmo na sua velhice, eu serei o seu Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu serei o seu Salvador para sempre. Que maravilha é saber que Deus, mesmo quando chegarmos na velhice, os cabelos brancos, quando os olhos já não puderem mais firmar, mas enxergar direito, ainda assim Deus estará cuidando de você, de mim, de cada ser humano. Esse é o Deus o qual nós precisamos buscar e servir. E Deus então nos chama à realidade e à verdade. Mas o ser humano, ele se volta para muitas coisas, com a intenção de satisfazer então a sua necessidade interior. Mas qualquer outra coisa que não seja Deus, pode ter certeza, vai falhar. Como um ídolo que sequer consegue se segurar, se assegurar ou se segurar ou se firmar uma carroça. Mas Deus, em contrapartida, Ele, o Senhor soberano e eterno da história, é quem pode fazer e fará aquilo que Ele diz. Portanto, meu querido, colocar a sua esperança nas mãos de Deus não é a única maneira de dizer que você encontrou. Não é a única, mas é a principal, é a verdadeira, é aquela que não há outro meio, não há outra forma. Ah, mas eu não... Você tem. A saída é esta, é entregar, é colocar nas mãos de Deus, porque não há outra saída, não há outro meio.
Então, ao invés de dizer não há ou não é a única saída, não é o único meio, tire o não e coloque como uma afirmação: Deus é o único. Ele tem a única e verdadeira saída, a verdadeira maneira de encontrar e nos proporcionar a verdadeira satisfação na vida. E para você, quem é Deus? Você não quer também conhecer esse Deus? Saber quem é esse Deus e tê-lo em sua vida? Eu quero orar com você. Deus querido, nós te somos gratos, porque não há outro além de ti, o qual possamos buscar, a quem possamos confiar a nossa vida e ter a certeza de que o melhor o Senhor nos concederá. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta vida que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. O Senhor vá de encontro a esta vida, a esta família, cuidando, restaurando-lhe a saúde, restaurando-lhe também seu lado conjugal, matrimonial. Esteja, ó Deus, abrindo portas de emprego. Esteja entrando, ó Deus, com cura física e, acima de tudo, a cura espiritual. Que essa pessoa tenha em ti o único e verdadeiro Deus e a certeza de viver eternamente, gozando da paz, da alegria que o Senhor oferece em Cristo Jesus, nosso Senhor. No nome de quem nós oramos, no nome de quem nós pedimos a tua bênção, a tua direção sobre a vida deste que está ouvindo o recado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Deus te conceda uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dele. Que você tenha a este Deus como seu único e verdadeiro Deus. Pastor José de Paula, neste nosso momento, Vida com Deus. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus.